Queridos irmãos, queridas irmãs, então o vídeo de hoje é de 374. No Livro dos Médiuns também, capítulo 6, ensaio teórico sobre as aparições. A questão ainda é a questão de número 1, porque existe muitas particularidades nesse assunto. Ensaio teórico sobre as aparições. Nós já tecemos, assim, um leve comentário a respeito. Mas foi só um leve, você entendeu? Assim, como se diz assim, só para esquentar a garganta. Mas nós ainda temos algumas coisas ainda a tratar a respeito da questão 101. Quando Kardec, a respeito, assim diz, olha só. As manifestações aparentes mais comuns se dão durante o sono. Então, nós já tratamos desse item, porque é óbvio, por vários motivos, a alma é liberta parcialmente do corpo físico. Nós temos que pensar o seguinte, que muitas almas reencarnadas, muitos espíritos reencarnados na condição de almas, muitos, quando deixam o corpo físico no leito e que se vê libertos do corpo físico parcialmente, devido à evolução de muitos, por isso que o processo é relativo, devido à evolução de muitas almas, elas ascendem. Esse ascendem simbolicamente, mas elas recobram partes da sua consciência, da sua responsabilidade, de forma que elas transitam para lá, para cá, para lá. Como nós sabemos que Chico Xavier, por exemplo, ele vivia os dois mundos ao mesmo tempo. Ele vivia as duas dimensões ao mesmo tempo. De tão intensas, assim, as faculdades dele, né? Então, mas deixando de lado Chico Xavier, porque é demais, né, para nós, pelo amor de Deus, comparar Chico é difícil. Mas muitas almas, ao se ver livre do corpo físico, através do desprendimento do sono ali, mas ligada ainda, né, ao corpo físico pelos cordões, desde lá do momento da reencarnação, devido à evolução daquelas almas, elas recobram parcialmente a consciência que a levam a reconhecer
a sua responsabilidade em alguns departamentos nas colônias espirituais ou em outros departamentos no plano espiritual, e para lá estas almas, deixando seus corpos físicos no leito, para lá elas retornam para trabalhar, para estudar, enfim, para exercer milhares de funções. E é óbvio que estas almas... mas aí ela não é um espírito? Não, é alma, porque ela ainda está presa aos cordões que a mantém presa ao corpo físico. Está vendo como a gente tem que ficar atento? Ela não desencarnou. Ela continua presa ao corpo físico. Tanto é que lá pelas 6 horas da manhã, 7 horas, tem uns que lá pelas 10 horas da manhã, meio-dia, retorna ao corpo físico depois de ter trabalhado tanto. Mas também, né, gente? Nós trabalhamos aqui até 3 horas, 4 horas da madrugada todos os dias. Estamos reclamando. Então tudo é proporcional, né? E outra, eu porque tenho condições na minha vida de fazer isso, de passar por isso, de realizar isso. Porque se eu não tivesse, eu ia deitar 8 horas da noite, ia acordar 6 horas da manhã, e eu ia capinar café, eu ia apanhar café, eu ia cortar cana, eu ia varrer rua, tudo é digno. Eu ia catar papelão na rua. Oxe, tudo é digno. Mas não, se eu posso, então vou empregar as minhas condições no que eu posso fazer agora, né? Até chegar o momento do retorno à pátria espiritual. Então, é natural que esses espíritos, assim, parcialmente desligados, não é desligado, não. Assim que se distanciou um pouquinho através da elasticidade. Encontrei a palavra. Do seu corpo físico, indo até as colônias e aos departamentos na espiritualidade, reencontram muitos amigos, reencontram muitos parentes. Se ainda não reencarnaram, se não estão nas regiões umbralinas, se não estão no cemitério. Você vai ver onde vai parar esse estudo de hoje, que é o mesmo tema de ontem, só que hoje numa outra versão. Então reencontra muitos amigos, muitos parentes, que às vezes aquela alma recorda quando ela recobra a consciência no corpo físico. Às vezes não. Porque, gente, nós temos que nos conscientizar de uma coisa. Todo mundo, ao deixar o corpo físico, 100% da humanidade ao deixar o corpo físico, na erraticidade, tanto espíritos bons, amigos, familiares, quanto espíritos menos bons, todos nós os reencontramos. Isso é indiscutível. Todos nós. Só que nós temos que entender uma coisa. Tem pessoas que dizem assim: mas eu sonho e não me lembro de nada. Se eu reencontro com alguém, eu não sei de nada. Por isso eu não posso dizer se isso é fato, porque eu não me lembro. Aí nós temos que ensinar as pessoas o seguinte: todo aquele que retorna ao corpo físico, por misericórdia do Pai, a todos nós é concedido um item que se chama-se o véu do esquecimento do passado. Justamente
para que possamos viver em paz com a nossa consciência pesada de vidas passadas nesta existência. Porque se não fosse o véu do esquecimento do passado, nós não íamos dar conta. Não íamos dar conta. Você entendeu? Então, olha a bênção do véu do esquecimento do passado. Então, muitos seres não conseguem recordar os sonhos, aqueles que eles visitaram, pelo fato de o véu do esquecimento não ter se levantado naquele momento em que o indivíduo, naquelas regiões, se encontrava com aqueles entes queridos, com aqueles amigos e com espíritos das trevas e tudo mais. Agora, por que o véu do esquecimento do passado ali não se levantou? Nada acontece por um acaso. Nada acontece por um acaso. As coisas não acontecem como nós desejamos. E sim, as coisas obedecem os desígnios das leis do Criador. Não somos nós quem mandamos. É a providência divina. Então, os mentores espirituais, eles nos conhecem a todos. Então, eles ajustam os nossos departamentos de lembranças justamente para que não venhamos a se lembrar desse ou daquele caso, daquele acontecimento, para que durante o dia, né, aquele problema à noite, aquele encontro não nos cause melancolia, angústia, depressão, mal-estar, né? Como tem pessoas que se sonha com um gato preto, já corre e vai confessar: padre, sonhei com um gato preto. Sonhei gato preto, minha filha? Sonhei. Ei, por ser gato preto, toma cuidado, hein? Mas se sonha com um gato que não é preto, ela joga no bicho. Ai, mas o ser humano é supersticioso demais. Que é isso, gente? Se sonha com um gato preto, o padre diz que é... Ó, cuidado, hein? Cuidado em atravessar a rua, hein? Cuidado com os amigos, viu? Você observa que o padre, em vez de... Não, minha irmã, não tem nada a ver. Ore. É um processo natural. O gatinho pretinho, tadinho, é o mesmo gatinho. Branquinho, marronzinho, amarelinho. Né? Mas não, o padre joga mais pólvora no fogo. E também outras seitas religiosas também, né? Que usa o gatinho pretinho, tadinho. E a galinha pretinha também. Que eu sei. Então, aquelas pessoas retornam ao corpo físico não lembrando de nada. Mas por quê? Porque o véu do esquecimento do passado, o véu do esquecimento, ele não se levantou. E por ele não ter se levantado, não ficou registrado aquilo ali à noite. Não ficou registrado na condição de lembranças físicas. Tá bom? Não ficou registrado na condição de lembranças físicas. Porque nós temos que dizer isso aqui. 1 milímetro do que nós fazemos na erraticidade
não pensemos que essa inconsciência inibe e nos isenta de todo aquele processo ficar registrado no nosso eu. Não, fica tudo registrado. Oxe, você fica. Você estuda a noite inteira um tema numa faculdade. Só que você não se lembra quando você retorna ao corpo físico. Você perdeu todo aquele conhecimento? Não, fica tudo registrado. Acontece que não foi permitido você se lembrar. Se lembrar é uma coisa. Registrado fica. Então, pode demorar porque nós temos muita coisa para tratar a respeito desse tema ainda, porque aquele vídeo que nós fizemos, o vídeo 373, não foi o marco todo não resumiu tudo não, por mais que muitos achou, né? Agora, acontece de muitos seres, como nós já explicamos também no vídeo anterior, muitos seres não conseguir se desprender mais do que 1 metro, 2 metros do corpo físico e ali os espíritos montarem. Você entendeu? Como se fosse um estúdio. E é aonde é necessário ter conhecimento da doutrina, porque caso contrário, muitas coisas podem acontecer ali. Então, olha só para você ver. As manifestações aparentes mais comuns se dão durante o sono, porque é lógico que nestas condições o espírito parcialmente desagregado da matéria física e através da elasticidade perispiritual dos cordões, nestas condições, ele, sendo detentor de um pouquinho de evolução, ele consegue visualizar todos esses seres, ou parcial, mas ele consegue. O que no estado de vigília, durante o dia, já é mais difícil, porque aí já depende da sua aptidão, depende da sua vontade e depende também da vontade do espírito em querer se apresentar àquele portador da visão. Então, olha só para você ver. As manifestações aparentes mais comuns se dão durante o sono, por meio dos sonhos. Os sonhos são as visões, né? Os limites desse, Kardec explica isso muito bem, né? Os limites deste estudo não comporta o exame de todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Que particularidades são estas? Por exemplo, o que significa a palavra Apocalipse? O Apocalipse é uma divulgação ou revelação de grande conhecimento. O Apocalipse é uma divulgação ou revelação de grande conhecimento, escrito
por João, o Evangelista, na ilha de Patmos. João, o Evangelista, considerado pelos católicos São João, pelos espíritas João, o Evangelista, ele foi o último apóstolo dos 12 no corpo físico e preso pelos líderes de Roma na ilha de Patmos. Muitas coisas aconteceram com ele que a igreja entende como paranormalidade. Mas de paranormalidade não existe nada. E sim, todos fenômenos natural das leis divinas. Assim que João, o Evangelista, escreveu o Apocalipse, que significa divulgação, revelação de grande conhecimento. Tem outros termos também, mas esses são os mais, assim, os mais fundamentais são esses. Então, eu garanto que você não sabia, né? Que Apocalipse significa divulgação, conhecimento, revelação. Sabe o que você não sabe? Porque o Apocalipse de João, o Evangelista, ele foi deturpado pelo catolicismo, falando mal de forma alguma. Isso é um estudo que as pessoas precisam abrir a boca e falar. Por isso o tamanho da ignorância na Terra. A humanidade está faminta de conhecimento. A humanidade está faminta de cultura. Gente, é tão bom poder estudar. É tão bom. Eu tenho uma amiga. Ela está mais ou menos com os seus 70 anos. E ela me disse, na data de hoje, né? Qual que é a data de hoje? A data de hoje, eu acho que eu não vou saber, 6 de abril. Não é 1º de abril, porque na verdade não é mentira, é a pura verdade. 6 de abril de 2022. Ela está com 70 anos. 69 para 70. Na data de hoje ela me disse: Luiz, como eu adoro estudar. Eu adoro aprender. E eu disse, eu também adoro, minha amiga, estudar. Eu amo estudar. O conhecimento para mim é como oxigênio. Eu não consigo fazer parte dos desígnios de Deus se não me for proporcionado oportunidade de aprender cada vez mais. E olha, por mais que a gente aprende, sempre continuamos como alunos. Mas isso é que é importante. Porque nós nunca devemos nos considerar professores. Porque o dia que nós nos consideramos professor, nós nos tornamos arrogantes, egoístas, vaidosos,
orgulhosos. E nós não devemos pensar no momento. Sim, para a subsistência, mas pensar no futuro da alma, do espírito por toda a eternidade. Então ela me disse: Luiz, eu já concluí 6 faculdades. Se eu disser a você que a segunda faculdade que eu concluí na minha vida é de medicina, você não acredita. Eu falei, mas você não exerce nenhuma das faculdades? Ela falou, não. Não. Eu passei por todas elas, me formei em todas elas para mim adquirir conhecimento. Olha só para você ver. Ela não está armazenando conhecimento. Ela não está sendo egoísta. Ela está aprendendo. Um ser como este, na próxima existência, volta como uma cientista de uma envergadura tremenda. E ela ainda continua numa outra faculdade. Vamos para o próximo vídeo.